A paz do Senhor Jesus, a meditação hoje, a palavra de hoje se encontra em Mateus capítulo 2, que diz assim: Os magos do Oriente. Eu vou ler só uma parte porque é um pouco extensa a leitura, senão o vídeo fica muito grande. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando os achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra nos ensina muitas e muitas coisas, né? E hoje o que eu entendo aqui, né, é que essa estrela guia, ela é como se fosse o Espírito Santo, que nos guia, que vai adiante, porque é o Espírito Santo que nos leva até Jesus. Então, a estrela é que levou aqueles magos até Jesus. É como se fosse o Espírito Santo para nós, né? E Herodes é como se fosse, ele representa o inimigo de nossas almas. Então, quando nós temos o Espírito Santo nos guiando, não é? Para nos levar até Jesus, o inimigo não fica satisfeito. E ele é estratégico, ele é astuto, né? Que a gente vê aqui que Herodes chamou os 3 reis magos e perguntou a eles, e disse para eles, né, que quando eles fossem, era para ver aonde Jesus estava e dissesse para ele que ele também queria ir lá adorar. Só que ele não queria adorar. Ele queria matar Jesus. E Deus, já sabendo disso, ficou de olho. E quando aqueles 3 chegou lá, eles adoraram Jesus. Ofereceram ouro, incenso e mirra. Quer dizer, tudo que eles tinham de melhor, né? É como nós também devemos fazer, oferecer o nosso melhor para Jesus. Porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso. E Deus, vendo, né, a intenção de Herodes, avisou eles em sonho. E eles obedeceram à voz de Deus. Deus mandou eles irem por outro caminho, não voltar para Herodes, porque Deus sabia que Herodes estava com má intenção. E eles foram por outro caminho e não voltaram para Herodes. E quando Herodes soube disso, ele ficou furioso e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo.
Então nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo, né, é o que essa palavra nos ensina, que o inimigo, desde quando a gente aceita Jesus, recebe Jesus, que o Espírito Santo começa a nos guiar, ele fica de olho. Ele chama, ele usa pessoas para arrancar de nós aquilo que Deus fala conosco no secreto. Meu Deus, isso é muito forte e muito sério. E muitas das vezes a gente fala, a gente entrega na inocência, né? Porque ele é astuto, ele vem bonzinho, né? São pessoas boazinhas. Ah, né? Deus é isso, Deus é aquilo. E a gente acaba soltando, começar a falar de Deus, de coisas boas, e a gente acaba soltando coisas que nós não deveríamos soltar, não deveríamos falar. E isso, porque o intuito do inimigo é o quê? É matar Jesus em nós. É impedir que nós cheguemos até Jesus. No caso aqui, ele até permitiu que eles fossem, né? E pediu a eles que dissessem aonde Jesus estava, para que ele fosse lá também adorar. Só que ele não queria adorar, mas o matar, ele não quer que Jesus reine em nossas vidas. Ele que quer reinar, só que ele já é um derrotado. Mas nós precisamos nos atentar muito para isso. É o que a palavra nos ensina, né? Então, e Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Que nós possamos fazer, né? Como os 3 reis magos que foram ver Jesus. Ouvir a voz de Deus, ouvir quando o Senhor, porque Deus, apesar de nós falarmos, Ele sempre nos mostra um caminho. Aqui a palavra nos mostra isso, que Deus, mesmo eles contando para Herodes onde Jesus estava, Deus falou com eles em sonho, para que eles não voltassem para Herodes. E Deus fala conosco também. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, naquilo que Ele nos diz. E muitas das vezes nós também não estamos atentos à voz do Senhor, né? Às vezes Ele fala com a gente em sonhos, Ele usa outras pessoas numa pregação, na própria palavra, num pensamento, numa criança. Ele fala conosco de várias formas, né? Nós precisamos estar atentos a isso. E antes de terminar a meditação, mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que compartilhem, dê o like, comentem, por favor, porque assim o canal entende que o conteúdo é bom e envia para outras pessoas. Tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, nos ajude aí a espalhar a palavra do Senhor, a fazer o ide do Senhor. Eu conto com a ajuda de vocês. Amém? Então, a palavra é muito forte. É muito clara para nós como que acontece. E nós vemos que o Deus, o nosso Senhor, está o tempo todo nos ajudando, mesmo quando nós falamos coisas que nós não deveríamos falar. Então, que nós possamos aprender, né, com essa palavra, a ficar mais atentos, mais vigilantes, para que o inimigo não se aproxime tanto, e se ele se aproximar, que nós não venhamos dar ouvido a ele, não abrimos a nossa boca, porque ele só quer arrancar de nós aquilo que o Senhor nos revelou, que o Senhor nos entregou, não é? Para querer atrapalhar, para querer impedir. E se porventura a gente não se atentar, não vigiar, como aqueles 3 reis magos, não vigiou e falou, mesmo assim o Senhor ainda nos dá, né? Uma estratégia. O Senhor nos mostra o caminho para vencer isso. Que nós possamos ouvir, estar com os nossos ouvidos atentos, como os 3 reis magos estavam, ouviu e partiram por outro caminho. Amém?
Porque ali, se eles não tivessem falado com Herodes que ia visitar Jesus, né, que ia ver Jesus, ele não teria se enfurecido, ele não teria mandado matar as crianças, teria evitado muitas coisas. Mas por falar, eles acabaram, né, acendendo a ira de Herodes. Mas Deus é o Todo-Poderoso e Ele sempre entra com providência, amém? E que fique aí essa palavra para a meditação dos nossos corações, né? Eu sugiro a vocês que meditem aí na Bíblia de vocês. Se não tem Bíblia, vocês abaixa aí a Bíblia no celular. É Mateus capítulo 2. Leiam, meditem, que eu creio que o Espírito Santo falará ainda mais aos corações de vocês. Amém? Fiquem com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.